Será que nós somos gratos por todas as situações que nos cercam? Mas o que é a gratidão? Vamos ouvir o que o benfeitor Emmanuel tem a nos dizer sobre esse assunto? Nem sempre nós compreendemos as situações que chegam até nós. E se nós não compreendemos, nós também não vamos aceitar. E é por isso que nem sempre conseguimos ser gratos. Como vamos agradecer por algo que não entendemos? Vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto? Hoje nós vamos conversar sobre uma página do livro Palavras de Vida Eterna que está na lição número 131. Está lá para frente, mas eu achei muito importante nós conversarmos sobre esse assunto hoje, nesse momento pelo qual nós estamos passando. Essa página começa com palavras de Paulo. Essas palavras de Paulo estão em uma das cartas que ele mandou para os Efésios e começa assim: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse trecho está em Efésios, capítulo 5, versículo 20. E Emmanuel, sobre esse versículo, diz-nos o seguinte: muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a conhecer a função renovadora do sofrimento. Nós vamos nos lembrar aqui, em primeiro lugar, que a doutrina espírita não é uma doutrina que diz para nós que nós precisamos sofrer, que nós temos que sofrer. No entanto, ela nos convida a uma reflexão sobre aquele sofrimento. Porque se nós acreditamos que Deus é bom, que Deus nos ama, como que Deus vai fazer algo que vai nos prejudicar? Então a doutrina espírita é uma doutrina que nos leva a tentar retirar de todas as situações um bom ensinamento. Porque ela acredita e ela passa isso para nós, que se nós passamos por aquela situação é porque algo de bom há de sair dali. Então nós precisamos estar atentos para aproveitar essas situações. Porque não adianta nós passarmos pela dor, pelo sofrimento, se nós não aprendermos nada com eles, não é verdade? É preciso que nós pensemos o que essa dor quer me dizer, o que esse sofrimento quer me ensinar. Para que eu passo por essa situação? E dessa forma, como ele disse lá, a partir da reflexão, buscarmos uma mudança das nossas atitudes. Porque se estamos sofrendo, com toda certeza, nós precisamos mudar a nossa atitude. Bem, eu acho que eu não vou dizer com toda certeza, porque nós sabemos que a doutrina espírita também traz para nós que às vezes nós temos que resolver questões de outras vidas. Mas, de qualquer forma, é um convite para uma mudança. O outro ponto, a outra parte diz-nos assim: atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente. Olha só, da outra vez ele falou sobre reflexão, agora Emmanuel fala para nós: se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas do espírito. Por que será que Emmanuel falou para nós sobre a consciência? Porque, como nos diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 622, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade responde: na consciência. Por que será que Emmanuel nos convida a ouvirmos a nossa consciência? Ele nos convida a ouvirmos a voz de Deus. Se nós pararmos, respirarmos, se nós tivermos calma nesses momentos de desafio, nós vamos ouvir a voz de Deus. E nós vamos perceber que aquela enfermidade,
ela nos trouxe algo de bom. É claro, mais uma vez, assim como a doutrina espírita não diz que nós temos que sofrer, que é obrigatório o sofrimento, ela também não nos diz que nós devemos torcer para ficarmos doentes. Lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina de bom senso, sempre apelando para o nosso bom senso. Mas, de novo, se nós passamos por uma enfermidade, e ele diz aqui, olha, da qual te refazes dificilmente. Passamos por uma enfermidade. O que será que essa enfermidade trouxe de bom para nós? Muitas das vezes essa enfermidade vai trazer para nós uma união com um parente. Foi o que aconteceu comigo. Tinha uma pessoa na minha família com a qual eu não tinha um bom relacionamento. E quando eu passei por uma grande enfermidade, essa pessoa se aproximou de mim. Essa pessoa foi quem ficou ao meu lado. E depois dessa enfermidade, que já faz mais de 20 anos, nós tivemos uma relação muito melhor. Então, quantas vezes isso acontece com outras pessoas? Às vezes aquela enfermidade vai nos ajudar a resolvermos questões de outras vidas, a resolvermos questões dessa própria vida. Mas é sempre importante nós nos lembrarmos disso que Emmanuel disse aqui para todos nós, que nós vamos perceber que a moléstia física foi um socorro valioso para que nós não tivéssemos mais lutas no nosso espírito, que nós não tivéssemos que resolver questões posteriores. Às vezes essa doença é um freio para nós. Você não vai mais fazer isso. Descansa, reflete, repensa, reformula a sua vida e tome novas atitudes. Como nós falamos anteriormente, o importante é sempre nós buscarmos aproveitar essas oportunidades. Emmanuel segue. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Interessante que ele fala aqui para nós que nós fomos surrupiados de vantagem financeira, que nos colocava em destaque no nosso trabalho. Então, quantas e quantas vezes nós vamos precisar nos lembrar das palavras de Jesus, que nos disse: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Se nós quisermos ser grandes, que trabalhemos a nossa humildade. E Emmanuel fala para nós da suposta humilhação. Olha que interessante. Se nós perdemos um cargo no nosso emprego, se nós perdemos uma promoção, é uma suposta humilhação. Não é uma humilhação verdadeira. Porque termos esse exercício, termos essa oportunidade para exercitarmos o nosso orgulho, não é de fato uma humilhação. E se nós encaramos como humilhação, mais um motivo é para nós trabalharmos isso dentro de nós. E não é dizer que nós não podemos ter um destaque, uma situação de destaque, um cargo de destaque dentro do nosso trabalho. Não é isso. É que talvez nós não estivéssemos preparados para assumir aquele cargo. Talvez a vida tenha nos ofertado a oportunidade de exercer aquele cargo de destaque, mas nós não estávamos prontos ainda. E se Deus percebe que nós não estamos prontos para passar por uma situação, Ele retira essa situação de nós. Tanto uma situação de dor, uma situação de sofrimento, quanto uma situação de facilidade. Se Ele percebe que nós não estamos prontos para termos aquela situação de facilidade, Ele vai nos retirar.
E quando ele nos retira, ele não faz isso como um castigo, de forma alguma. Ele faz isso como uma maneira de nos ajudar. Como está falando aqui no final, te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Na verdade, foi um livramento. Quem sabe nós estivéssemos naquele cargo ali e depois aquele cargo pudesse trazer para nós consequências nefastas. Talvez aquele cargo começasse a despertar dentro de nós sentimentos que nós estávamos tentando substituir por amor há tempos. Então, se Deus percebe que aquela construção nossa, que foi feita com tanto esforço, está começando a ruir, Ele vai parar e vai nos oferecer uma outra oportunidade de nós recomeçarmos. Continua Emmanuel. Perdestes recursos materiais, ainda falando dessa questão financeira. Perdestes recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no cargo da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado, Emmanuel sempre nos convidando de diversas formas para nós refletirmos. É a reflexão, é a meditação, ouvirmos a nossa consciência. Agora aqui, ele está nos convidando a fazermos um exame desapaixonado da própria situação. Verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Então, nessa parte aqui, frisando mais uma vez que ele está falando sobre o reconforto desnecessário, ou seja, está falando do supérfluo. Está falando daquelas situações nas quais nós temos tanto, que nós ostentamos, que nós humilhamos as pessoas sem ao menos percebermos, que nós estamos tão envolvidos dentro de tudo aquilo que nós temos de material, que nós nem nos lembramos daquele outro que não tem o necessário. Essa página de Emmanuel, eu acho que é muito interessante, porque ele vem falando para nós de situações que são sempre a mais. Ele não falou para nós agradecermos por nós termos perdido o emprego, embora isso faça parte também da nossa vida e também faça parte dessa questão de nós agradecermos, mas ele não toca nesse assunto aqui. Ele fala de perdermos um cargo que nos dava destaque. Aqui ele já está falando que nós perdemos os recursos materiais que são desnecessários. Então isso pode nos levar a pensar que não é sempre que nós devemos agradecer. Mas vamos aguardar até o final que nós vamos perceber que não é bem isso. Eu só falei isso porque de repente vocês podem estar pensando como eu também pensei enquanto eu estava lendo. Ah, mas uma coisa é você perder o que é supérfluo, mas e se você perder o que é necessário? Uma coisa é você cair de cargo dentro da sua empresa, outra coisa é você perder o seu trabalho. Uma coisa é você ficar doente e depois ficar bom, outra coisa é você partir por aquela doença. Então, vamos aguardar, porque Emmanuel vai nos responder. Então, ele vem dizendo aqui para nós dessa questão dos criminosos assaltos. Porque é essa questão da ostentação. Vamos querer ostentar, essa ostentação vai despertar a inveja, o interesse em outras pessoas, e ele está dizendo ali que talvez isso pudesse nos trazer problemas. Nós não vamos entrar aqui no mérito de que é claro que a pessoa que nos furta, que comete um crime, está errada. Eu acho que isso aí é uma questão que todo mundo concorda. Ele está falando aqui, olha Emmanuel, como ele é perspicaz. Porque ele diz para nós, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Ele não está falando do assaltante. Ele não está falando do ato de assaltar. Porque isso é como eu falei, todo mundo sabe que é errado. Mas ele está falando do nosso livramento.
Porque numa situação como essa, vai importar se a pessoa está errada? Vai importar até mesmo se a pessoa for presa? Eu digo para a situação. Depois que nós passamos pelo susto, depois que nós passamos às vezes até por situações que não podem voltar, vai adiantar? Não vai adiantar. Aí a gente pode pensar assim, mas aí foi feita a justiça. Sim, foi feita a justiça. A justiça dos homens foi feita. Mas aquela dor que nós sofremos, aquele trauma pelo qual nós passamos, estarão conosco. Então entende que aqui Emmanuel, ele está querendo falar que o amor de Deus vem para nos proteger. Que quando nós pensamos que estamos perdendo, nós estamos ganhando. Perdemos o material, mas nós ganhamos a nossa paz. Nós ganhamos a nossa tranquilidade. Quantas e quantas pessoas ficam traumatizadas e têm problemas seríssimos durante anos por causa de situações de assalto. Então aqui a questão é a nossa proteção, não é o outro. O outro deixa. Tem a justiça dos homens, tem a justiça de Deus. Isso não nos compete, não nos cabe falar sobre isso. Cabe sim nós pensarmos na nossa proteção. Segue Emmanuel. Amargaste a deserção. Até agora ele estava falando das questões materiais. Ele falou da saúde, ele falou do dinheiro, mas agora ele vem falar do sentimento. Amargaste a deserção do amigo, em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, olha aí de novo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria, talvez, de futuro, em pesado grilhão. Quem nunca teve uma pessoa querida ou pessoas queridas que simplesmente saíram de nossas vidas? E quando elas saem de nossas vidas, não raro, nós nos esquecemos de que nós também precisamos de amor, de que é necessário que nós nos amemos em primeiro lugar. Não que nos coloquemos como acima de todos, que sejamos orgulhosos ou egoístas, nada disso. Mas que nos lembremos de que nós só podemos amar ao próximo se nós amarmos a nós mesmos. Então, se a pessoa partiu, saiu da nossa vida, foi para outros rumos, que nós desejemos a ela tudo de bom, tudo de melhor, que ela tenha felicidade, que ela seja feliz, mas que nós também nos permitamos ser felizes novamente. Que nós nos permitamos seguir, observando talvez o que nós fizemos de errado naquela relação, o que poderíamos ter feito de diferente, porque o que passou já foi. Mas novas relações acontecerão, novos vínculos de amizade, de amor serão feitos. Então, é importante nós refletirmos, nós pensarmos em que eu errei, o que eu poderia ter feito de forma diferente, como que eu poderia ter cultivado mais aquele sentimento, aquele amor. Ou então, nós vamos refletir, vamos pensar que nós fizemos o nosso melhor e simplesmente a pessoa não quis. Ela quis ir embora, ela quis procurar outros caminhos e isso é com ela. De novo, não nos compete. O importante é nós nos lembrarmos de que todos nós somos filhos de Deus e que fomos criados para sermos felizes. Todos nós. E Emmanuel finaliza a página assim: não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo, olha só, mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã.
E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então aqui nós percebemos que em todos os momentos, quando formos visitados pelas provações, não nos cabe a rebeldia, não nos cabe a acomodação, porque de forma alguma nós temos que ficar acomodados. Nós precisamos sim refletir, pensar, meditar sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que chega até nós e tirarmos o melhor proveito possível, mas sempre rendendo graças a Deus. Porque Deus é nosso Pai, Ele nos ama mais do que qualquer outra pessoa. Não existe ninguém que nos ame mais do que Deus. E se nós estamos passando por um momento de provação, é porque é a hora realmente de nós aprendermos. Porque olha só, é o melhor que merecemos hoje em favor do amanhã. E se nós aproveitarmos essa provação que chega até nós hoje, não sendo rebeldes, sendo brandos, Jesus falou: aprendei de mim que sou brando. Aprendamos com Jesus. Ele é o nosso guia, nosso exemplo. Então, se nós formos brandos, se nós não formos rebeldes, nós certamente vamos tirar muito proveito dessa situação e o amanhã será muito melhor do que ele é hoje. Vamos recordar do que a nossa mãe Maria nos disse: tudo passa. Nós sabemos que os dias de sol passam, mas os dias de chuva também vão passar. E tanto o sol quanto a chuva são importantíssimos para a nossa vida, para o nosso sustento. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, inscreva-se no canal. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo. E se você achar que esse vídeo pode ser útil para alguém, compartilhe. Vamos espalhar palavras de vida eterna. Até o próximo vídeo. Tchau!